O tema de hoje, Heróis da Fé, Jacó. Vamos falar sobre um personagem que foi um grande destaque na Bíblia, tem sido um grande destaque até os dias de hoje, a qual teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, exatamente pela sua vida diante de Deus e a sua família que foi abençoada por causa da sua confiança na promessa do Senhor. O nosso tema está lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 21, que vai dizer assim: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Então nós temos aqui o texto que está dizendo que Jacó abençoou os filhos de José, mas ele também abençoou todos os seus filhos. Ele abençoou a sua descendência porque ele confiava na promessa de Deus, na promessa que Deus havia declarado que aquela terra a qual ele peregrinou com seu pai durante muitos anos, aquela terra seria dada para ele. Mesmo que nesse período agora ele estava morando no Egito. Olha o que vai dizer o texto lá em Gênesis capítulo 28, que mostra um pouco sobre a vida de Jacó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por tua esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Nós temos aqui um texto a qual Isaac chama ali Jacó e fala: Jacó, eu quero que você vá até a casa de Labão, seu tio, e lá você vai escolher para si uma esposa. E Jacó ali, ele obedece a instrução do seu pai e da sua mãe, e ele parte em viagem até a casa do seu tio Labão. E no meio do caminho, nós temos ali uma experiência poderosa a qual Jacó teve com Deus. Ele teve um sonho, e nesse sonho que ele viu uma escada que descia do céu, ele fala que olha, aqui é o local, que é a casa de Deus. E esse texto está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 18, que vai dizer assim: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu torne em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui nesse texto nós temos um grande exemplo da influência que os pais podem exercer na vida dos filhos. Jacó, embora fosse filho de Isaac, o Senhor não era o seu Deus, mas ele viu o exemplo do seu pai, de maneira que quando ele empreendeu essa viagem para longe da sua família, ele declarou assim: olha, se o Senhor me abençoar nessa jornada, o Senhor me será por Deus. Jacó está demonstrando ali que ele não conhecia a Deus, não tinha intimidade com Deus, mas pelo exemplo que ele via na sua casa, ele passaria a acreditar naquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele saiu ali em direção a uma terra distante da família dos seus pais. Nós temos na vida de Jacó chaves que vão nos ensinar e nos abençoar, chaves para edificar a nossa fé, para vivermos uma vida de vitória. A primeira chave que nós vemos aqui foi que ele creu nos ensinamentos do seu pai. Para você que é pai, você deve ensinar os seus filhos, porque os seus filhos jamais esquecerão daquilo que você ensina. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Isaac instruiu a Jacó, por mais que Jacó não tivesse experiências pessoais com Deus, mas ele ouviu os ensinamentos do seu pai. E na hora que ele estava sozinho no mundo, na sua jornada agora pessoal, ele buscou o Deus do seu pai, o Deus que o seu pai acreditava. Outra chave, ele obedeceu às instruções dos pais. Ele honrou os seus pais, obedecendo à vontade deles. Quando o pai falou assim: ó, não quero que você case com as mulheres dessa terra de Canaã, mas que você case com a mulher lá de onde nós viemos, lá da nossa parentela. E ele saiu nessa jornada para procurar uma esposa.
Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma necessidade de nós honrarmos os nossos pais, e quando nós honramos, nós receberemos de Deus a recompensa. Outra chave na vida de Jacó, que é para nosso exemplo, foi que depois que ele teve um encontro com Deus, ou fez um voto a Deus, ele procurou viver de maneira justa e de maneira íntegra, diferente da maneira que ele teve vivido antes, de ter enganado ali o seu pai e o seu irmão. Jacó, depois que passou 20 anos ali na casa do seu tio e agora sogro, Labão, nós vemos ali uma declaração dele a respeito da sua integridade, da maneira com que ele procurou viver de maneira justa. Gênesis capítulo 31, versículo 38 vai dizer assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Nós temos ali Jacó declarando a integridade dele. Embora ele trabalhou para o seu sogro, e o seu sogro agiu de maneira injusta, trocando constantemente o salário dele, mudando o salário dele, trazendo prejuízo para Jacó, mesmo assim ele agiu com integridade, mesmo assim ele agiu com retidão. Um exemplo que nós temos na Bíblia, um exemplo a ser seguido, assim como o Senhor Jesus foi nosso exemplo. Segundo Pedro, ele vai nos dizer na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 20: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui nós temos uma demonstração de que nós temos que viver de maneira íntegra e de maneira justa no mundo onde há muitas injustiças. Mesmo diante de injustiças que nós sofremos aqui nessa terra, nós devemos viver de maneira justa, de maneira íntegra. Jacó demonstrou esse grande exemplo. Jacó, depois do seu encontro com Deus, ele passou a viver de maneira íntegra e de maneira justa, nos dando exemplo. E é assim que nós devemos viver para alcançarmos de Deus a promessa, para alcançarmos dele a bênção. Porque para isso nós fomos chamados, para sermos exemplo aqui nessa terra. Eu quero orar por você e pela sua casa, para que vocês manifestem as qualidades que Jacó demonstrou, honrando aos seus pais, crendo na promessa de Deus e vivendo de maneira íntegra e justa nessa terra, mesmo em meio a injustiças. Amém? Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua casa, a sua família. Pai, eu não sei as lutas, as tribulações que eles têm passado. Assim como também eu não sei as promessas que o Senhor tem na vida deles. Mas eu sei que Tu és fiel para cumprir cada uma delas no tempo perfeito do Senhor, que o Senhor vai cumprir a Sua palavra na vida deles. O Senhor é fiel para cumprir na nossa vida a Tua palavra e a Tua promessa. Eu peço em favor, Pai, dessa família, que os pais sejam exemplos, que eles sejam exemplos para os seus filhos, exemplos de instrução, de ensino, que eles ensinem os filhos o caminho que devem andar, porque eu sei que quando crescer não se desviarão dele. Que os filhos sejam obedientes aos pais, honrem os seus pais através das suas atitudes, que haja na vida deles integridade, retidão, justiça, porque o Senhor espera isso de cada um de nós, para recebermos do Senhor a Tua recompensa. Eu peço em favor dessa casa, que a Tua paz, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, que a Tua justiça, a Tua fidelidade esteja sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.